Estamos de volta aqui na TV e agora para falar sobre a questão do Hugo Souza. Ele foi hostilizado, mais do que isso, ele foi ofendido de maneira racista no jogo do Corinthians contra a Portuguesa por torcedores da Portuguesa. E aí o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, deu uma zoada lá na rede social e depois pediu desculpa. Por quê? Porque a noiva do goleiro Hugo Souza se pronunciou, aspas para ela. Oi, Marcos. Vi seu comentário tirando sarro num post sério sobre o que aconteceu. Queria que você me contasse, com base em toda a sua trajetória profissional, quantas vezes você ouviu torcedores te chamando de piolento, favelado, pedindo para que você cortasse o cabelo, te chamando de sujo, sem dente. Ou melhor, quantas vezes seus filhos sofreram preconceito na escola por aparência, cabelo, cor de pele ou classe social, disse a Rawane Barcelos, que é a noiva do Hugo Souza, depois que o Marcos deu uma zoada lá porque o Hugo Souza foi hostilizado de maneira racista pelos torcedores da Portuguesa. E aí o Marcos respondeu, falou: Oi, Rawane, vi por cima o post e achei que tinha sido zoeira da torcida adversária e que vocês levariam na boa. Mas se vocês se sentiram ofendidos, peço desculpas a você e a Hugo Souza pelo meu comentário. Não vai se repetir. E aí o Hugo Souza também se pronunciou pela primeira vez sobre esse assunto, dizendo: o racismo é crime e precisa ser tratado com seriedade que exige. Episódios como esse não podem ser relativizados, naturalizados ou ignorados, disse o Hugo Souza. Arnaldo, mandou bem mal, né, o Marcos, goleiro da seleção, pentacampeão e tal, mas mandou muito mal, não é uma brincadeira. Eu mesmo falei, ele zoou. Não, fez uma ofensa ridícula, um negócio que não se aplica, né? Totalmente. Que semana, né? Nossa Senhora, que semana. Teve o Vinícius Júnior, teve a Daiane, teve a questão do Hugo Souza. Nossa Senhora, cara, é uma dificuldade imensa, viu? Não é fácil. E acho que e quanto é importante, e acho que nos três casos, as manifestações de pessoas com repercussão a favor de quem sofreu ou quem sofre normalmente esse tipo de ofensa nefasta, né? E quão foi importante as manifestações do Kompany, do Mbappé, no caso do Vinícius, dos outros jogadores em relação ao caso da Daiane, dos outros jogadores ou outros personagens em relação ao Hugo, né? E o Marcos, que tem ele é querido por muitos, não só por palmeirenses, deveria entender que qualquer coisa que ele faça, ou fale, ou poste, tem uma repercussão muito grande, né? Eu acho que esse poder de solidariedade dos grandes que tem repercussão, ele não é muito estimado, né? E acho que poderia ter o efeito contrário se fosse uma manifestação de solidariedade, né? Infelizmente não foi. Espero que ele tenha aprendido. E aí, Danilo? Eu acho que é uma questão, e aí o Marcos se enquadra nisso, e muitas outras pessoas que tratam isso como mimimi, lacrolândia e esses termos que a gente ouve, é uma percepção errada de que ser racista é só imitar macaco, ser racista é só ofender pela cor da pele. O racismo ele também é configurado quando a pessoa atinge algumas marcas, algumas questões que é de identidade da raça negra, né? Então o cabelo, no caso do Hugo Souza, é uma identidade, é algo que é marcado para ele, é um orgulho para ele. E quando as pessoas zoam, não é só um mimimi, não é só o seu cabelo é feio. Você está atingindo uma comunidade, a raça de uma forma geral. Então, assim, isso é também preconceito, isso é também racismo. Eu tenho certeza que o Marcos não fez isso para ofender, porque ele não tem a compreensão disso, e muita gente não tem a compreensão disso. Basta ver, basta abrir o comentário de matérias desse tipo e você vai ver que é mimimi, lacrolândia, nossa. Lógico que tem também uma questão hoje que a gente está latente entre esquerda, direita, e aí tudo isso que a gente vai ficar aqui 2 horas discutindo, eu não preciso me estender. Mas tem a parte também da galera que não consegue identificar o racismo nesses atos, infelizmente. E é uma questão de educação, uma questão de punição e de educação também. E é por isso que eu gostei tanto do discurso do Kompany, porque o discurso do Kompany fala tudo aquilo que fazem é ruim, é grave, precisa ser punido, precisa ser investigado,
mas a gente também precisa educar e mostrar para as pessoas, sem necessariamente colocar a cabeça na bandeja, o porquê aquilo é ruim, o porquê aquilo ofende o outro. Eu acho que esse é o caso do Marcos e o caso de todo mundo que trata isso como mimimi, mais um caso desse. Educação sempre é bom. Diga lá, Rodrigo. Tudo é contexto, né? Ele chama de piolento, sem dente. O Hugo, que é um homem preto, é óbvio que é racismo dentro do contexto ali. O que ele está querendo dizer é: você é pobre, preto e, portanto, inferior a mim. Os torcedores da Portuguesa que estavam gritando ali. É esse o contexto, né? Então, é óbvio que é racismo e a noiva do Hugo foi muito bem. Eu fico imaginando qual é o tipo de zoeira que o Marcos fica fazendo com os amigos dele, né? Porque para ele achar que isso aí é uma brincadeira, né? Então esse é o que é o problema, né? Exato. O problema, o Marcos acha que isso aí é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Não é uma Acho que o Marcos já teve várias outras manifestações equivocadas. Ele, como goleiro, o Tirone tem razão, ele é uma pessoa muito querida, né? Eu lidei várias vezes com o Marcos, era uma pessoa legal ali, mas assim, isso aí é inadmissível, né? Achar que isso aí é brincadeira. E ele não pediu desculpa. É muito diferente do Gustavo Marques, por exemplo, que a gente pode discutir aqui, do Felipe e tal. Ele não pediu desculpa. Mas, se vocês se sentiram ofendidos, eu achei que era só uma zoeira. Ou seja, ele acha que aquilo ali não é nada demais. Então, acho que o Marcos tem que rever um pouco dos conceitos dele em relação ao que ele pensa sobre essa questão de racismo. E, essa coisa de falar sem dente tem manifestações de torcida, né? Que não é racismo, mas são classistas. A torcida do Fluminense canta isso para a torcida do Flamengo, que ela está querendo dizer: vocês são pobres, não é racismo, mas assim, vocês são pobres e inferiores a mim. O ex-presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, cantou esse tipo de coisa no ano passado, em novembro de 2025. Assim como a torcida do Flamengo também tem gritos discriminatórios contra o Fluminense, questão de homofobia. Então, eu acho que a gente tem que pensar todas essas questões para rever como a gente está lidando com esse ambiente do futebol. Que eu acho que esse tipo de coisa não cabe mais. Muito bem, Arnaldo, não deu tempo de